Uma proposta pouco usual surgiu durante o sorteio da Copa Libertadores da América e ela chegou através de dois clubes uruguaios, Peñarol e Nacional. Essa proposta foi comunicada à direção do Inter presente em Luque e agora seria encaminhada para a Federação Gaúcha de Futebol. A ideia é que os dois clubes participem do campeonato estadual a partir do próximo ano. A viabilidade desta proposta, a repercussão junto à Federação Gaúcha, a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre uma proposta que o Internacional ouviu, que não é exatamente para o Internacional, mas envolve o Inter diretamente, porque fala do Campeonato Gaúcho de 2026. O Inter recebeu um contato de clubes uruguaios no sorteio da Libertadores em Luque, no Paraguai. Os clubes uruguaios possuem interesse em disputar o Campeonato Gaúcho no próximo ano. Isso foi confirmado pelos dirigentes uruguaios lá em Luque. As conversas aconteceram com os dirigentes do Internacional. Houve uma comitiva do Inter no sorteio da Libertadores. O presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor técnico D'Alessandro e o diretor executivo de futebol André Mazuco. Eles estiveram lá e tiveram, nas conversas de lobby, de bastidor, este papo com os dirigentes uruguaios. O D'Alessandro, por exemplo, tem uma boa relação com o Nacional do Uruguai, jogou no Nacional do Uruguai, foi uma porta de acesso dos dirigentes uruguaios, que comunicaram ao Inter a ideia. Querem disputar o Campeonato Gaúcho, possuem interesse em disputar o Gauchão. E o argumento dos dirigentes uruguaios é que existe uma ideia de expansão do nível de competitividade do futebol uruguaio, em especial de Nacional e Peñarol, que sobram no campeonato uruguaio. É muito difícil um campeonato uruguaio que não tenha Nacional ou Peñarol como campeões, mais ou menos como é no Campeonato Gaúcho com Grêmio e Inter. E a ideia dos uruguaios é justamente essa. Como no Campeonato Gaúcho existe Grêmio, Inter e Juventude, que são três times de primeira divisão do futebol brasileiro, Nacional e Peñarol entrando nessa disputa teriam no Gauchão um nível de competitividade maior do que tem atualmente no Campeonato Uruguaio. E dessa forma estariam mais fortes para disputar campeonatos internacionais. A ideia também envolve a proximidade, porque logisticamente não seria grande problema. Um voo de 1 hora separa Montevidéu de Porto Alegre. E desta forma, se poderiam chegar ao interior do estado de ônibus, não seria um grande problema, como não é um grande problema também viajar pelo interior do Uruguai, a gente pode dizer. Então a ideia seria, pela proximidade e pelo nível de competitividade do Campeonato Gaúcho, que esses clubes estivessem disputando o Campeonato Gaúcho, mas é importante eu dizer, essa ideia parte dos clubes uruguaios que têm esse interesse. O Inter não se opôs à ideia e, pelo que vem de informação, inclusive dos clubes uruguaios, o Inter achou a ideia legal, interessante, mas não cabe ao Internacional dar andamento a isso. Isso caberia à Federação Gaúcha de Futebol, que já se manifestou no bastidor a partir do vazamento dessa notícia. E a sinalização que vem do Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, é que não existe essa viabilidade, não existe essa possibilidade. O Luciano Oxman chegou a tratar essa informação, inclusive, como uma fake news, o que não é necessariamente verdade, porque o interesse dos uruguaios é real. A possibilidade, ela pode não existir, mas o interesse dos uruguaios, ele é real. E ele dizer que é fake news, ele também disse que não ia ter árbitro de fora do Campeonato Gaúcho no Gauchão, e depois teve. Há a possibilidade, a gente sempre vai monitorar isso, de algo mudar nos entendimentos, principalmente porque acredito que comercialmente seria interessante dois clubes do tamanho de Nacional e Peñarol disputando o Gauchão. Mas não há viabilidade para isso de acordo com a Federação Gaúcha de Futebol, e este é o assunto que eu trato aqui. Primeira inviabilidade é do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. Existem legislações, como o Estatuto do Torcedor, CBJD, que impedem que clubes que não sejam filiados a um campeonato estadual participem de determinado campeonato estadual. Para acontecer isso, por exemplo, deveria haver uma desfiliação da AUF, Associação Uruguaia de Futebol, por parte dos clubes Nacional e Peñarol, e eles se filiando à CBF e à Federação Gaúcha de Futebol.
Eles teriam que, por exemplo, começar de baixo o gauchão para subir para a Série A2, para a Série A, e aí conseguir uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil, para aí conseguir chegar a uma vaga de Libertadores. Seria um caminho muito mais difícil que, obviamente, os clubes uruguaios não fariam. Então essa inviabilidade jurídica seria um ponto que fecha. Agora, leis podem se mudar. Eu só coloco essa possibilidade aqui. Se quiserem, podem dar um jeito, mas aparentemente não há o interesse por parte da federação disso acontecer, pelo que a gente sente também da sinalização do Luciano Oxman. É uma ideia embrionária e até um pouco lúdica, mas com muitas dificuldades de evoluírem, mesmo que o interesse exista, de Nacional e Peñarol. Isso pode resultar em outra coisa, um campeonato de verão, Inter e Grêmio não dando tanta atenção para o estadual e dando atenção para um campeonato com clubes do Uruguai, de algum outro país próximo? Pode ser, mas é uma ideia embrionária essa história dos clubes uruguaios jogarem um gauchão. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!